Olá, turma! Falaremos hoje sobre ácidos nucleicos e algumas tecnologias envolvidas. Primeiro, tenham em mente que toda a estrutura de uma proteína e generalizando, se a gente observar qualquer biomolécula, qualquer componente de uma célula, ela é consequência de um produto, de uma informação programada numa sequência de nucleotídeos dos ácidos nucleicos da célula, ou seja, todas são decorrentes daquela informação do material genético, que é composto por ácidos nucleicos, e esses ácidos nucleicos são compostos por nucleotídeos. Então, iniciaremos falando sobre os blocos de construção das moléculas dos ácidos nucleicos, que vão gerar o nosso DNA e o RNA, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos têm várias funções. Eles podem servir como molécula que vai armazenar energia nas suas ligações, ou seja, vai ser uma moeda energética no metabolismo, altamente eficiente. Falaremos muito sobre, por exemplo, ATP e outras moedas energéticas na parte bioenergética. Eles participam da resposta da célula a hormônios e estímulos celulares, podem ser cofatores enzimáticos, podem ser substâncias intermediárias de várias reações de processos metabólicos, podem também, o de maior destaque, que nós falaremos mais nessa aula, ser componente de ácidos nucleicos, entre outras funções. Bom, aqui nós precisamos diferenciar o que é ácido nucleico do que é nucleotídeo, para não confundir. Vamos iniciar por a estrutura de um nucleotídeo. Um nucleotídeo, ele é formado por 3 pontos. Um fosfato, também por um monossacarídeo, no caso aqui nós temos um monossacarídeo cíclico, que contém 5 átomos nessa estrutura fechada, que nós denominamos de pentose. Lembram que nós vimos que existem monossacarídeos com 5 ou com 6 átomos nessa parte cíclica, que são as pentoses de 5 e as hexoses de 6. Então, exemplo da hexose, nós temos a glicose, e aqui de pentose nós temos a ribose, a desoxirribose, entre outros. Também fazem parte do nucleotídeo um grupo de substâncias denominadas de base nitrogenadas, tá? Então, quando nós temos toda essa estrutura, fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, esse grupo nós chamamos de nucleotídeo. Se nós temos apenas pentose, se nós temos apenas a pentose junto com a base nitrogenada, sem o fosfato, nós temos um nucleosídeo. Aí, para um ácido nucleico, nós temos algumas especificações. Se essa pentose aqui for uma ribose ou uma desoxirribose, nós temos um DNA ou um ácido nucleico que formará DNA ou um que forma RNA. E também, se essa base nitrogenada forem bases pirimídicas ou púricas, nós temos também uma especificação, se ácido nucleico referente a um DNA ou a um RNA. Sendo que o mais importante, eu até coloquei em destaque aqui, o mais importante aqui o tipo da pentose que vai definir a identidade desse ácido nucleico. Ou seja, se essa pentose aqui, tá? Se ela for uma molécula de ribose, ela vai ser um ácido nucleico do tipo que vai formar RNA. Se for uma desoxirribose, vai ser um ácido nucleico do tipo que irá virar um DNA. E a diferença entre uma ribose e uma desoxirribose é bem simples. Basicamente, a diferença na estrutura é pela presença de um grupo OH no carbono 2 de uma ribose, enquanto que os dois ligantes do carbono na desoxirribose, os dois são hidrogênios. Isso é suficiente para torná-las substâncias diferentes. Então, as duas são
dois são carboidratos, são pentoses, pois tem 5 átomos no seu anel, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e estão na configuração furanose, como nós vimos. Nós vimos que a pentose é a base para você identificar se ele vai ser um desoxirribonucleotídeo, que vai formar o DNA, ou se vai ser um ribonucleotídeo, que vai formar DNA. Outro ponto, isso já seria suficiente para a gente conseguir diferenciar. Mas existe um terceiro elemento que vai estar ligado, que são as bases nitrogenadas. Nós temos vários tipos de bases nitrogenadas. As que estão relacionadas ao DNA e ao RNA são as bases pirimídicas e as púricas. As pirimídicas podem ser a uracila, citosina, timina, e as pirimídicas podem ser as uracila, citosina e timina, e as púricas, adenina e guanina, ok? Geralmente, para facilitar, né, a parte visual, elas são representadas pelas letras. Observem que 3 eu coloquei em verde, então significa que tanto vão estar no DNA como no RNA. Porém, existe uma diferença dessas bases presentes no DNA e no RNA. Quando nós temos DNA, a presença teremos citosina, adenina, guanina e timina. Não uracila, é muito raro ter uracila no DNA. E ao contrário, no RNA, no lugar de timina, nós teremos uracila. Um esquema aqui para facilitar. Quando nós temos nucleotídeos específicos que vão formar DNA, nós chamamos de desoxirribonucleotídeos, e são formados por 3 partes. Lembrem? Fosfato, a pentose, que no caso aqui é uma desoxirribose, e uma base nitrogenada, que podem ter citosina, ou uma adenina, ou uma guanina, ou uma timina. No caso, se for um nucleotídeo que vai formar a estrutura de um RNA, esse nucleotídeo é chamado de ribonucleotídeo, formado por fosfato, a sua pentose, que é denominada de ribose, lembra que essa pentose é um carboidrato, é um monossacarídeo, e a sua uma base nitrogenada, que pode ser citosina, adenina, guanina ou uracila, certo? Quando esses nucleotídeos são de tamanhos pequenos, nós chamamos de oligonucleotídeos, e os que são de tamanhos grandes, nós denominamos de polinucleotídeos, uma nomenclatura similar, né, com os carboidratos. Trouxe aqui mais outra ilustração para ficar claro, né? As bases que nós encontramos iguais nos desoxirribonucleotídeos e nos ribonucleotídeos são a adenina, guanina e citosina, diferenciando por timina e uracila. Trago aqui um quadro do Lenge com algumas nomenclaturas, caso você esteja lendo e não saiba o que significa. Por exemplo, se eu tenho no nucleotídeo, ele tem a minha base é uma adenina, então o nucleosídeo é uma adenosina, o nucleotídeo é adenolato e o ácido nucleico correspondente pode ser um RNA. Se, no caso, o nucleosídeo for chamado de desoxiadenosina, ele vai ser um DNA. Então, cada uma delas tem uma nomenclatura. Não é para você estar decorando, mas saiba que existem nomenclaturas diferentes. Assim como nós vimos que nas proteínas existem as ligações peptídicas entre os aminoácidos, nos carboidratos existem as ligações glicosídicas, aqui entre as bases, os nucleotídeos, existem também ligações específicas, que nós chamamos de ligações fosfodiéster, certo? Essas ligações vão formar o esqueleto covalente, são ligações covalentes, não são interações, são ligações mesmo, tá? E elas vão formar as estruturas, o esqueleto base de um DNA e de um RNA. Como é que acontece? Nucleotídeos consecutivos, tanto de DNA como de RNA, são ligados covalentemente por essas chamadas pontes entre os grupos fosfatos. E onde é que ocorre essa reação? Ocorre exatamente aqui, ó.
o grupo fosfato que está no carbono número 5, certo? Aqui, ó, no número 5, tá? De um nucleotídeo vai se ligar com a hidroxila que está ligada ao carbono 3 do nucleotídeo seguinte. Então, essa ligação cria a chamada ligação fosfodiéster. E assim nós teremos esse esqueleto, tá? Independente seja DNA ou RNA, essa ligação fosfodiéster é entre o fosfato do carbono 5 de um nucleotídeo com a hidroxila do carbono 3 do nucleotídeo seguinte, vai proporcionar esse empilhamento. Vejam que aqui nós não estamos fazendo uma lado a lado, linear. Nós estamos fazendo um empilhamento e sequenciando essa molécula, essa macromolécula. Queria só fazer um lembrete, né, que o RNA ele pode estar em vários tipos de compostos. Especificamente, os mais comuns são esses que estão ilustrados. No caso, o RNA denominados de ribossomais ou rRNAs, são compostos dos ribossomos, que são os mais complexos que existem na parte de síntese proteica, ou seja, no processo de retirar a informação lá da fita de DNA, produzir um molde e desse molde produzir uma sequência de aminoácidos que vão formar uma proteína. Também existem os RNAs mensageiros ou mRNA, que são intermediários que vão carregar aquela informação que tinha no DNA e, consequentemente, vão levar essa informação até os ribossomos. E existem também os tRNAs, que são os RNAs transportadores, que são moléculas adaptadas para traduzirem fielmente a informação que o RNA mensageiro apresenta. Existiram, vários estudos que foram complementares para que hoje se tenha toda essa gama de informações sobre nucleotídeos, DNA, RNA, certo? E toda a tecnologia relacionada ao material genético. Assim como vários estudos, as regras denominadas de regra de Chargaff foram primordiais para que fosse possível a elaboração do formato tridimensional da molécula de DNA, certo? Essas regras são basicamente, essas regras que foram definidas, elas vieram tanto de estudos desse estudioso como de estudos anteriores a esse cientista. Ele diz que a composição das bases do DNA em geral, ela varia de uma espécie para outra. Amostras de DNA isoladas de diferentes tecidos da mesma espécie têm a mesma composição de bases. Isso uma vez que essa sequência de nucleotídeos, tá, de bases nitrogenadas nucleotídeos de um determinado DNA, elas têm que serem o mais estável e fixa possível, pois elas vão refletir na sequência de aminoácidos que vão ser unidos para produzir uma proteína. A composição de base de DNA em uma dada espécie não muda com a idade, nem estado nutricional, nem uma mudança do ambiente. E em todos os DNAs celulares, independente da espécie, o número de resíduos de adenosina é igual ao de timina. E o número de resíduos de guanina ou guanosina, é a mesma coisa, é o mesmo de citosina. Essas correlações concluem que a soma de todos os resíduos, tanto dessas bases pirimídicas como purínicas, elas vão totalizar o 100%. E a estrutura que se conseguiu chegar foi essa daqui. O que é que acontece? Essas bases, elas são complementares para poder formar essa estrutura tridimensional. Nós temos aqui o quê? O DNA, ele é formado por uma dupla fita. Ok, aqui nós temos uma e aqui nós temos outra fita, certo? Essa fita dupla, ela é formada basicamente pelo quê? Aquele empilhamento de vários nucleotídeos, onde a pentose é uma desoxirribose. Então, aqui nós teremos, nessa fita aqui, ó, essa parte aqui, nós teremos
vários nucleotídeos e cada nucleotídeo dele vai ter um fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada, que está ligado por uma ligação fosfodiéster com o fosfato, a pentose, a base nitrogenada, que está ligado com a ligação fosfodiéster, e essa está ligada a uma pentose, que é a desoxirribose, que está ligada a outra base nitrogenada. E assim você forma uma fita, um esqueleto. Quando nós temos duas fitas que são complementares, nós temos uma estrutura de DNA, tá? Mas é importante saber que essas fitas que eu falei, ó, são complementares. O que é que significa isso? As bases nitrogenadas, elas se unem de duas em duas. Ou seja, se eu tiver em uma fita aqui de DNA e outra fita, e aqui a base nitrogenada desse nucleotídeo for uma citosina, e dessa outra fita for uma guanina, ok, elas conseguem se ligar. Se aqui for uma guanina e na outra fita for uma citosina, tudo bem, elas conseguem se ligar. Se aqui for uma adenina e aqui for uma citosina, elas não vão conseguir se ligar, porque a ligação de complementaridade é entre citosina e guanina, guanina e citosina, ou adenina e timina, ou timina e adenina. Isso no DNA. Se for no RNA, a gente faz a mesma coisa, só que troca a timina por uracila. Ou seja, você não consegue ligar uma adenina a uma citosina. Você não consegue ligar uma adenosina a uma guanina, ok? Não pode. Então, é essa complementariedade, como nós vemos aqui na imagem, ó, denominada, mostrada pelas cores, as diferenças de cores, nós conseguimos fazer essa complementariedade. Por isso que no DNA nós temos duas fitas complementares. E outro ponto importante é para você saber que as ligações entre uma timina e uma adenina, ou vice-versa, uma adenina e uma timina, ocorrem duas ligações, duas pontes de hidrogênio. Aqui nós temos uma fita de DNA e aqui outra fita separada. O que une essas duas fitas são exatamente essa ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Se nós temos uma ligação entre a guanina de uma fita e a citosina de outra fita, nós temos a ligação mais forte, ela apresenta 3 pontes de hidrogênio. Então, quando você tem um material genético, um DNA, que ele tem maior quantidade de guanina e citosina, a separação dessas duas fitas é muito mais complicada, mais difícil. Você precisa fornecer mais energia, pois você terá mais ligações para serem quebradas. Até o próximo vídeo.